Olá, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder trazer mais uma passagem da Bíblia Sagrada, a fim de que nós venhamos a meditar nas verdades eternas, nas verdades reveladas e deixadas a nós, seus filhos, a quem Deus ama, a quem Deus sempre quer comunicar-se por meio da sua revelação, a Bíblia Sagrada. Temos aqui um texto hoje no livro do Gênesis. Já deu para notar que eu gosto bastante desse livro, principalmente dos 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que, segundo alguns grandes pesquisadores das Sagradas Escrituras, dizem que se alguém conseguir ter um domínio, não total, porque isso daí é uma coisa quase que impossível, são muitos os segredos, os mistérios que estão aqui nesses 10 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Mas grandes eruditos, grandes pesquisadores chegam a dizer o seguinte, que se alguém conseguir dominar os 10 primeiros livros do livro de Gênesis, conseguirá o tal ter um domínio quase que total das revelações maiores, master, que Deus tem para dar à humanidade. E de fato são capítulos instigantes, interessantíssimos, que levam-nos à reflexão, que levam-nos a pensar, que levam-nos a meditar muito no porquê de certas coisas. É um livro e que nesses capítulos aqui, nesses 10 primeiros capítulos, nós temos muitos porquês para falarmos, né, e perguntarmos a Deus. Por que Deus isso? Por que foi dessa forma? Por que ocorreu isto? Por que teve que ser desta maneira? Por que teve que o homem ou Deus agir desse jeito? Então é um livro realmente instigante e cada texto, cada versículo desses 10 primeiros capítulos são assim muito profundos e requerem de nós o máximo de diligência exegética, a fim de que não incorramos assim, ou de sermos liberais com o texto, ou também de sermos também tão radicais com o texto. Não é? Temos que sempre ter o equilíbrio para poder nos mantermos com os pés no chão e deixar a revelação de Deus falar, porque é isso que Deus quer por meio da Bíblia Sagrada, deixar que a revelação dele fale ao nosso coração. Então é muito importante que nós sempre leiamos a palavra de Deus e principalmente os relatos aqui do Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, sempre leiamos com o coração aberto, com o coração contristado, com o coração voltado para receber de Deus e não com uma ótica crítica, porque toda vez que nós lermos a Bíblia com uma ótica crítica, tentando achar na Bíblia detalhes para criticá-la, nós, por certo, não apreenderemos a revelação que temos da parte de Deus para nós aqui. Então, sempre leia a Bíblia com o coração aberto, com o coração contristado, com o coração quebrantado, sabendo que você está diante da revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Para nós cristãos, isto é uma grande realidade. É uma grande bênção também para nós podermos, num ato de genuflexão, estar diante da palavra de Deus para receber dela as orientações que ela tem para nos dar. Mas para as pessoas que estão começando agora ou que ainda não tiveram assim uma experiência mais direta com Deus, mas gostam de ouvir a palavra de Deus, né, é muito comum, claro, as pessoas lerem a Bíblia com reservas. Porque para muitos, até porque o relativismo moderno, ele tem propagado isso acerca da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro com contos judaicos, é um livro de historietas, é um livro que não merece crédito, é um livro que tem alguns méritos para devoção, não é, para a fé, mas é um livro que não tem nada a ver com a realidade. É um livro quase que como um livro de ficção científica, ou um livro assim que não chega a tocar as realidades humanas no seu campo histórico. Então isso é algo muito preocupante
e também muito triste, né, para nós que cremos na historicidade da palavra de Deus. É claro que há uma linguagem na Bíblia também, isso daí sem dúvida, sem sombra de dúvida, existe uma linguagem na Bíblia que ela é figurada, é uma linguagem simbólica em muitos aspectos, né? Nós temos isso muito claro quando lemos a Bíblia. Nós sabemos que existem coisas que são simbólicas, tem coisas que são tipológicas, nem tudo é literalizado. Nós temos que ter essa consciência, não é verdade? Quando Jesus, por exemplo, fala assim, eu sou a porta, nós não podemos ter isso como uma coisa literalizada, né? Então Jesus é uma porta que andava, literalmente falando, aí pela terra. Não. Então temos que ter essas noções de exegese, e para isso precisamos estudar uma disciplina muito interessante chamada de hermenêutica, ok? Que é a arte da interpretação. Essa palavra, inclusive, ela vem do deus Hermes, da mitologia grega. Hermes, ele era o deus da fala, o deus da interpretação, o deus que era o porta-voz dos deuses olimpianos, dos deuses do Olimpo. Era o porta-voz, era ele que levava as mensagens. E a palavra hermenêutica, ela vem exatamente desse contexto mitológico, mas passou a ser uma disciplina, inclusive uma disciplina utilizada em muitos campos, não somente da teologia, como também em muitos campos da ciência e muitos campos também das várias áreas do saber humano. Tudo depende da ótica, e a hermenêutica ela procura fazer com que o foco, né, da nossa visão esteja literalmente voltado para aquilo que é o mais correto, que é o mais certo, ok? Em vez de nós ficarmos desfocados, né, olhando para um lado e para o outro, a hermenêutica faz com que nós foquemos naquilo que verdadeiramente o texto quer dizer-nos, né? Então temos aqui hoje um texto do Gênesis capítulo de número 3. Esse texto, o capítulo 3 do Gênesis, é chamado de o capítulo mais triste da história. Por quê? Porque neste capítulo 3 nós vemos o tentador chegando-se até o homem, chegando-se até a mulher e tentando a mulher, conseguindo êxito na sua tentação contra a mulher. E nós vemos depois que ele teve tanto êxito que a mulher, ela, além de ter sido tentada e cair na tentação, ela também oferece o fruto da tentação para o marido. E o marido cede e cai também. E com isso, todos dois, tanto a mulher quanto o homem, seu marido Adão e a sua mulher Eva, os pais da raça humana, nós acreditamos na monogenia, não é? Que acreditamos que nós viemos de um casal, de uma raça tronco. Não acreditamos numa poligenia, não acreditamos que houveram várias raças, ainda que haja teologicamente, até falando, existe a teoria dos coadamitas, dos pré-adamitas, dos autoctonitas. Então temos essas noções teóricas desses conceitos de que houveram raças similares ou paralelas à de Adão. E isso também é até dentro da biologia bem estudado isso em relação a essa questão quando se fala dos hominídeos, né? E fala-se de muitos homens. O homem teria sido o Homo sapiens, Adão teria sido o primeiro Homo sapiens, o primeiro homem a pensar, a raciocinar. Então, nós acreditamos que sim, houve só um casal, e esse casal é a raça tronco da humanidade. Isso pode parecer antiquado, pode parecer assim um tanto anticientífico, mas é alguma coisa que nós acreditamos, e temos assim muitos relatos assim etnológicos. Nesse ponto nós recorremos muito a essa ciência da etnologia. A etnologia é a ciência que estuda as etnias, né? Por isso que é etnologia, né? Etnias é logia, etnos logia, ou seja, estudo das etnias, que são o estudo das raças, estudo dos outros povos, além dos povos propriamente ditos bíblicos. São povos assim que tiveram as suas tradições, suas origens, e os mesmos, eles falam quase que uma linguagem muito própria em relação à nossa origem,
sendo a nossa origem descendendo de um casal que estava num lugar maravilhoso, que estava num lugar fantástico, num lugar quase que místico, sobrenaturalmente falando. E isso é muito interessante. Essas histórias, elas parecem que corroboram, etimologicamente falando, esse testemunho da etimologia parece que corrobora a história que nós temos no livro do Gênesis, que contada por Moisés, fala-nos acerca do primeiro casal. E o capítulo 3 é um capítulo muito triste, porque está falando da queda desse casal, a rejeição de um mandamento. Deus deixou apenas um mandamento ao primeiro casal, ao homem e à mulher. Não havia ainda a Torá, não havia ainda os mandamentos de Deus, né? Não havia as mitzvahs de Deus, não havia ainda leis tais como nós as conhecemos hoje, expressas na Torá de Moshe, mas Deus deixou um mandamento lá no Jardim do Éden. Deus deixou um mandamento para que eles não tocassem apenas em uma coisa, eles podiam tocar em todas as coisas. E eu vejo nisso uma grande justiça de Deus. Para aqueles que dizem que Deus é injusto, para aqueles que dizem que Deus não dá chances, que Deus não dá oportunidade, para aqueles que dizem que Deus não nos dá saída, é claro que Deus ali está nos mostrando o contrário. Deus está nos mostrando pelo relato de Gênesis capítulo 2 e capítulo 1 e 2 principalmente, né, que fala do homem lá no paraíso, no Éden, no Gan Éden, né, no Jardim do Éden. Mostra-nos um Deus misericordioso, um Deus que provê meios de escapes para nós, meios de nós podermos escapar daquilo que nos sobrevém, a qual chamamos de tentação. Mas o homem, ainda hoje, tem o seu período de prova, o seu período probatório, e ele falha na prova, né? Muitos de nós caímos em várias e várias tentações. Isso é uma coisa que a raça humana tem, de fato, demonstrado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, desde que a raça humana é raça humana. Mas temos exemplos também de guerras contra as tentações e vitórias contra as tentações. Nós temos vários exemplos aí de homens resignados, de homens tementes que venceram as tentações. Agora, as tentações, elas nunca vão deixar de nos abater, de serem assacadas contra nós. As tentações nunca deixarão de ser lançadas contra nós para nos provar. Esse é o grande mérito da tentação. O pastor Ricardo, mérito? Sim, mérito. Porque quando você compra alguma coisa, esta coisa que você comprou, você costuma fazer uma pesquisa, não é? Você compra, por exemplo, um carro, você vai pesquisar primeiro sobre aquele carro. Você vai ver os testes drives que aquele carro passou, os testes de direção, os testes de mecânica e por aí vai. Então você vai passar a ter confiança naquele carro que você está adquirindo. Isso numa linguagem automobilística, né? Você vai passar a confiar no carro, no sistema de freio, no sistema de embreagem, no sistema hidráulico, no sistema de máquina, de motor, de tudo, não é? De tração. Por quê? Porque passou por testes que você passou a confiar, mas foi testado. Todos os carros, tanto é que quando saem com algum defeito, a fábrica manda fazer um recal. Ou seja, manda levar de novo para lá, para poder consertar um defeito que a própria fábrica falou, opa, nós erramos aí, nós falhamos aí, e vai lá para poder consertar aquilo ali. Por quê? Porque há um teste, e aquele teste, ele pode tanto reprovar o veículo, que é o caso do recal, quanto também aprovar o veículo se não tiver recal. Só um exemplozinho paralelo, para a gente poder assim fazer uma comparação aqui com Deus e o homem. Deus, ele queria fazer com o homem e fez com o homem um teste. Deus deixou um mandamento. Que mandamento foi esse, pastor? Não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tocar nesta árvore. Era apenas esse mandamento que o homem tinha que seguir, que tinha que obedecer a esse mandamento. E Deus disse que do resto, todas as árvores estavam livres para que o homem pudesse tocar, pudesse comer. Todas elas estavam livres para que o homem pudesse
alimentar-se delas. E o homem, ao ser provado, ele lamentavelmente não passou pela prova, né? Alguns até fazem uma comparação que o homem Adão, ele foi derrotado em um jardim, e o homem Jesus, ele venceu num deserto a tentação. É interessante, né? Porque o homem o primeiro homem, Adão, com todo o suporte que ele tinha, com todas as benesses que ele tinha, com tudo a favor dele, em um jardim, rodeado, cercado do esplendor, com toda a fartura que ele tinha, ele não consegue passar pela prova e ele é derrotado. O homem Jesus, com toda a escassez, com a falta de alimento, com a falta de sono, com tudo, ele já estava com fome aos 40 dias que ele passou naquele deserto ali, e ele passou por essa prova, derrotando já no final da sua tentação, no final do seu período probatório no deserto, ele derrota o inimigo das nossas almas ali, mostrando que é possível, porque Jesus, dentro da humanidade dele, conforme nós, seres humanos, ele mostra que nós podemos também derrotar, se estivermos nele. Ele disse: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Ou seja, podemos pedir a Deus proteção, pedir a Deus graça, pedir a Deus: Senhor, guarda-nos desse momento da tentação. Eu sei que é difícil, não é? Nós sabemos perfeitamente que a nossa carne, ela tende a tentar de todos os jeitos, de todas as maneiras, a lutar contra o Espírito. A lei do Espírito é a lei da santificação, é a lei de se voltar para Deus. Já a lei da carne é a lei que prende-nos e nos atém a darmos a atenção às coisas desse mundo e a ceder às tentações desse mundo. Mas, diz Paulo, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: andai, pois, em espírito, e assim não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência, inclusive, é uma palavra grega, é epitúmia no grego, que quer dizer literalmente um grande desejo carnal, uma vontade imensa de satisfazer a carne. Isso é concupiscência. Então, se nós estivermos no Espírito, andando no Espírito, né, o andar significa, não é que nós vamos andar no Espírito, literalmente falando, né, andar com o corpo metafísico aí pelas ruas, não. Andar em Espírito é viver segundo os ditames da obediência ao Espírito e à Palavra de Deus. Fazer com que a Palavra de Deus ela entre no nosso coração, na nossa vida, ela entre na nossa mente, ela permeie o nosso ser, aí fazer com que nós tenhamos uma visão das coisas com a visão de Deus, com a ótica de Deus, com a ótica do Espírito Santo. Isso é andar em Espírito. Queridos, então, aqui no capítulo 3, temos esse capítulo triste, que fala-nos exatamente de tudo isso que eu fiz uma descrição aí. E o homem, ele então, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus, pois, o lançou fora. Que palavra triste, né? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E o versículo 24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então toda a comunhão foi cortada. Toda a comunhão naquele momento com Deus, o homem passou a perder. Foi cortada, foi interrompida a comunhão. O homem Deus lançou o homem fora da presença dele no jardim. Isso é muito triste, não é verdade? O homem então passou a ser encerrado debaixo da lei do pecado. E Paulo fala no capítulo 3, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da presença de Deus. Todos pecaram em Adão, porque Adão, geneticamente, é o nosso pai, é o pai da nossa raça, é o pai da nossa espécie. Todos descendemos dele. Então, geneticamente,
a sua desobediência, ela passou a toda a raça humana. Esse é o grande drama da história soteriológica, esse é o grande drama da salvação. Esse é o motivo pelo qual Deus enviou Jesus Cristo para esta terra com a missão de nos resgatar, de nos levar em comunhão a Deus outra vez. O homem aqui lançado fora, ele pode retornar a Deus, ele pode voltar até Deus outra vez, por meio da pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus, alguns dizem, não é? Deus foi pego de surpresa? Jamais. Deus tem um plano B para o homem? Nunca teve plano B. Deus tem o plano. Deus nunca teve plano B ou plano C. Deus tem o plano. Deus, mesmo antes do homem cair no pecado, Deus já sabia que o homem ia cair. E mesmo antes do homem ser lançado fora, Deus já havia provido uma forma de trazer o homem para junto de si outra vez. O livro último da Bíblia, o Apocalipse, vai nos dizer lá que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes mesmo que o mundo existisse. Ou seja, antes mesmo de Deus criar o homem e o mundo e todas as coisas que nele há, e até o próprio universo galáctico, com as suas inúmeras e bilhões de sóis, e bilhões de planetas, estrelas e constelações, que são incontáveis até para os astrofísicos mais inteligentes da Terra, Deus já havia provido o meio de salvar o homem, de libertar o homem. Deus, então, ele tem o plano para poder trazer o homem de volta para a sua presença. Então, nesse capítulo, temos a tristeza da queda, mas podemos nos alegrar, porque também temos a alegria do retorno para Deus. Então, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o teu coração, que Deus possa abençoar tua família, tua vida, que você possa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir essas mensagens que eu prego aqui, que eu ensino aqui, sempre pensando o seguinte: poxa, nunca tinha parado para pensar nisso, que Deus, ele deixou o homem ser tentado, mas ao mesmo tempo Deus já, com sua graça, com sua misericórdia, com seu amor por nós, ele já tinha provido uma maneira de fazer com que o homem se chegasse a ele outra vez e pudesse ter comunhão com ele outra vez. E isso é maravilhoso, isso muito nos alegra em saber que o nosso Deus, ele tem o plano, não é um plano, mas é o plano glorioso da nossa redenção está com Deus. Então que Deus te abençoe, que abençoe tua família, que te dê muita saúde, que te dê muita paz, que te dê graça, muita sabedoria, para que você possa viver a vida e contemplar as maravilhas de Deus. Se esse vídeo abençoou você, se você se sentiu tocado por Deus, se você se sentiu abençoado por Deus, então dá aí um like, né? Compartilhe os vídeos. Você que é inscrito no canal, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada amigo, até de outros credos que estão aqui no canal, né, e prestigiando o canal. E eu glorifico a Deus de verdade pela sua vida. Obrigado de coração por você estar aqui nesse canal, ok? Então propague o canal, compartilhe do próprio canal. Tem lá uma setinha embaixo, né? Uma setinha assim virada, compartilhar. Aí tu compartilha do canal para outras pessoas, que Deus vai abençoar você. Não esqueça de dar o like, o joinha, o ok. Não esqueça de comentar, né? Fazer um comentário, nem que seja glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, pastor, que Deus seja contigo. Não esqueça de orar por mim, para que Deus me dê saúde, me dê graça, inspiração, sabedoria, para que sempre traga uma palavra aqui equilibrada, uma palavra de bom senso, sem agredir ninguém, sem agredir a crença de ninguém, sem agredir aquilo que você crê, naquilo que você acredita. Estou aqui como mensageiro de Deus para falar da Bíblia Sagrada. E eu sei que se você está aqui ouvindo essa mensagem é porque você gosta de ouvir a palavra de Deus. E isso já é um ótimo sinal. Então que Deus abençoe muito, de coração. E outra coisa, não esquece de ativar aquele sininho. Tem um sininho lá do lado direito da tela, né?
Você toca ali e bota todas. Aí toda vez que eu lançar um outro vídeo, você tomará conhecimento e você vai poder saber, olha, tem um vídeo do pastor Ricardo lá, e na hora que você quiser assistir, você irá assistir esse vídeo, tá bom? Então que Deus abençoe. Um grande e forte abraço a todos. Que Deus muitos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos.